Oi, gente, tudo bem? Shalom, shalom. Hoje nós vamos encerrar com o último capítulo de Mateus, capítulo 28. Este livro, um livro bem profundo. E hoje, falando sobre a ressurreição e o aparecimento de Jesus aos seus discípulos e às suas discípulas, a gente vai observar que Jesus, ele foi ressuscitado, como ele havia dito, né? No primeiro dia da semana, nesse caso, domingo. Diferente de muitas que pensam que Jesus ele ressuscitou sábado, ele ressuscitou domingo. E para que guardassem o sábado e para que o período na qual ele, juntamente com a Trindade, haviam criado os céus e a terra, e no sábado, o sétimo dia, ele descansou, ele, de maneira contundente, ele apontou a consagração, a santificação do dia de sábado. Além disso, Jesus ele foi ressuscitado por um maior anjo da hierarquia da corte celestial, denominado Gabriel. Este mesmo anjo ele foi colocado no lugar de Lúcifer, após a queda, juntamente com a terça parte dos anjos da corte celestial. E a gente vê que como um relâmpago ele surgiu e ele ressuscitou Jesus Cristo. Ao ele pisar na terra, no local onde estava a sepultura, houve um terremoto de maneira sobrenatural. E o próprio anjo, conforme a autoridade que lhe foi concedida pelo próprio Deus Pai, ele ressuscitou a Jesus. E após isso a gente observa inúmeras aparições aos seus discípulos. Dentre elas a gente observa, em outros livros a gente vai ver mais detalhes a respeito disso, mas no caminho a Emaús, a Maria Madalena, a gente observa a aparição dele aos discípulos quando eles estavam se reunindo pós a sua morte, e algumas aparições pontuais que foram feitas também para confirmar todas as suas mensagens, e principalmente a questão do cumprimento do plano de redenção, juntamente com a Trindade que ele havia preparado desde a fundação do mundo. E a gente tem no final do capítulo 28, o verso 18 e 20. Ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como assim Jesus estar conosco até a consumação dos séculos? Após a ascensão dele, diante de seus discípulos, a gente observa que ele deixa o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. E na pessoa do Espírito Santo, Jesus ele estaria com os seus discípulos, com todos os seus discípulos, tanto os discípulos do presente como aqueles que eles fariam discípulos no futuro. Até hoje, na plenitude dos tempos, como diz em Mateus 24, Jesus ele está conosco também. E como ele diz aqui no finalzinho: e eis que estou convosco até os dias da consumação dos séculos. E no verso 24, quando a gente volta lá, ele fala: ide, pregai. Então acontecerão tais coisas, como se esfriará, quando estivesse na plenitude dos tempos, quando a mensagem do cristianismo fosse propagada por todas as nações, pelo planeta Terra. Então ele voltaria novamente. O mesmo Jesus que foi desacreditado, o mesmo Jesus que foi humilhado, o mesmo Jesus que ressuscitou com a ordem do Pai, com a autoridade do Pai. E mesmo assim aqueles guardas foram subornados pelos líderes da igreja.
dizendo que seus discípulos o haviam roubado. Saibam que em nosso tempo também muitos desacreditarão na mensagem. Muitos desacreditam, contudo naquele dia em que ele voltar, quando ele, com autoridade, ele foi concedida, com milhões e milhões, milhares de anjos, ele voltar com autoridade também, para poder dar o galardão àqueles que aguardaram, àqueles que amaram, àqueles que viveram a sua mensagem. Então esses indivíduos, essas pessoas, elas amargarão suas próprias ações, suas inconsequências, decisões. Que nós possamos refletir e possamos tomar decisão sempre ao lado de Jesus. Possamos ser transformados pelo Espírito Santo todos os dias. Possamos beber da água da vida, como diz em Mateus. O pão da vida que desceu do céu, como diz em Mateus e também em Deuteronômio, nos Pentateucos, onde Jesus mesmo dava o pão, o maná, e também foi a água naquele deserto onde não havia água. Que nós possamos refletir, possamos ser testemunhas de que Jesus em breve voltará. Shalom, shalom.